Oi, gente, vamos pintar essa princesa aqui. Vou pintar essa bonequinha aqui com vocês, tá? Esse risco aqui eu encontrei do Pinterest, tá bom? O que eu quero passar pra vocês aqui é como eu faço a pele da minha boneca. Não importa o risco, tá? É só a maneira que eu faço a pele da bonequinha, tá bom? Eu vou fazer aqui uma pele aqui bem diferente. Eu vou fazer a pele com esse aqui amarelo pele e com siena natural, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a pele aqui dessa boneca, começando pelo rostinho dela, tá bom? Você pode estar utilizando qualquer risco, só quero passar pra vocês a maneira que eu faço a pele da bonequinha, tá bom? Vamos lá. Vou preencher toda a pele da minha boneca, lembrando que eu não posso ultrapassar o risco. Esse tecido aqui é um tecido Oxford, tá bom? Então, eu quero passar pra vocês como eu faço a pintura no tecido Oxford, tá bom? Vamos ter bastante atenção para que não ultrapasse a tinta. E vamos colocar bastante tinta, tá? Para que feche, para que não, depois que seque essa tinta, não fique com defeitos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou preencher todo o rostinho da minha boneca e volto já já com vocês. Voltei aqui só para explicar uma coisa para vocês. Quando eu pinto o rostinho das minhas bonequinhas, eu não pinto os olhos e a boquinha, tá bom? Então, os olhos e a boquinha eu não pinto, tá bom? Com o amarelo pele, tá? Bom, olha só, preenchi todo o rostinho da minha boneca. E agora eu vou entrar com siena natural, tá? E depois, se precisar, eu vou passar também um pouquinho desse aqui, que é o caramelo, tá? Mas vamos lá. Vou pegar aqui meu siena natural. Eu vou trabalhar sempre com um pirex assim, ó, pra tá tirando o excesso quando precisar, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, contornar, tá? Essa bonequinha, sombreando com siena natural, tá? Fica bem bonitinho, gente. Olha só. Bem aqui, ó, bem aqui, nós temos o dedinho dela, tá vendo? Então, aqui tem sombra, ó. Dessa forma aqui, nós vamos fazer. Chegar mais perto aqui pra vocês, olha só. Aqui eu tenho sombra. Tá? Aqui também, ó. Na boquinha, que também tem. Nós vamos esfumar aqui essa tinta. Misturar ela bem aqui no amarelo pele, tá? Precisa lavar o pincel pra fazer o esfumar, ó. Passar bem, tá? Pra que as tintas se misturem. Tá bom? Aqui do outro lado também, ó. Vamos lá, esfumar essa tinta, tá? Vou limpar meu pincel. E vamos lá. Esfumar bem, tá? Agora eu vou sombrear todo o restante do rostinho. Aqui, ó, contornando todo o rostinho dela. Fazendo esse sombreado. Aqui nós temos, vamos fazer sombra por causa do cabelinho dela, né? O cabelinho está por cima do rostinho dela. Então, aqui embaixo tem sombra, tá? Então, nós temos que trabalhar sempre com luz e sombra.
Você tem que ver aonde tem sombra, para você colocar a cor mais forte. E depois a gente entra com a luz, pondo luz aonde tem que ter a luz, tá? Olha só, aqui é sombra. Também. Agora a gente vai misturar bem essa tinta. Vai esfumar bem, tá? Essa tinta aqui. Agora vamos fazer o contorno aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer esse contorno aqui, gente, ó. Eu gosto de fazer o contorno aqui nos olhos, tá? Ó. Aqui. Tá? Puxa pra fora, ó. Joga um pouquinho e puxo pra fora. Tá bom? Dessa forma aqui. Agora eu vou pegar um pincel menor pra me fazer o contorno do narizinho dela. Tá? Bem pouquinha tinta só de um lado do pincel, do outro não, tá? E vamos contornar aqui. Vamos fazer aqui primeiro aqui a parte de baixo. Deixa eu levantar um pouco aqui, que tá atrapalhando um pouco. Ó, a parte de baixo eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, um pinguinho aqui, tá? Que é a profundidade aqui do narizinho dela, tá? Dessa forma. E agora nós vamos contornar aqui o narizinho dela. Pouca tinta, tá? Você vai colocando bem de pouquinho e depois você vai vendo se precisa pôr mais. Ó. Uma pequena sombra aqui para formar o narizinho dela, tá? Agora eu vou precisar um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. E eu vou pôr esse branco aqui, ó, aos poucos. Pra ir clareando aqui o narizinho. E eu vou fazer assim, ó. Vou puxar um pouquinho pra cá. E vou puxar um pouquinho pra lá. Vou pôr o branco aqui embaixo. Quero luz aqui nessa parte. Ó, só o sujinho do pincel. E vou clareando. Tá? Vou pondo luz. Vou esfumar bem, porque eu quero que não fique borrado esse branco. Essa parte aqui também. Vou pegar um pouquinho de branco. Aqui tem luz também. Em cima dos lábios. Ó, só o pincel sujo, tá? Olha só. Aqui tem luz. Aqui tem luz, ó. Eu vou
você mistura bem esse branco. Olha só. Aqui desse lado também tem, ó, nós temos aqui no queixinho dela, nós temos aqui, ó, aqui nós temos luz, que é o queixinho dela, tem luz, tá? Ó, nota aqui tem a sombra, a luz e aqui o contorno, tá? Eu sempre gosto de deixar o contorno. Eu boto a luz, mas eu gosto de deixar o contorno. Então, vamos clarear aqui essa parte também. Tem luz no rostinho dela. E vamos esfumar bem, tá? Esfumar bem. Misturar bem essas tintas. Pra que não fique manchado, né? Que fique mesmo assim, aquele rostinho certinho, né? Lembrando a vocês que isso aqui é uma pintura para iniciante, tá? Para você que quer iniciar e pintar as bonequinhas. E uma dica legal, sempre lave o pincel e volte aqui, ó, e passe novamente com o pincel lavado, tá? Porque ele vai ajudar, o pincel lavado, eu acho assim, ele ajuda muito a corrigir, tá? Ele ajuda muito a corrigir. Então, a dica, depois que você passar a tinta, lava o pincel e volta com ele, né? Pra ajudar a esfumar onde precisa. Ó, bem aqui eu preciso escurecer mais um pouquinho, ó. Aqui eu preciso escurecer mais um pouquinho, ó. Então, eu volto com meu siena. E eu vou escurecer um pouquinho aqui, aonde é aqui o narizinho dela, tá? Olha só. Tá vendo? Então, é questão de calma, paciência, né? Pra gente tá fazendo aqui, tá fazendo o rostinho dela bem bacaninha. Agora, eu vou vir e vou precisar de um pouquinho desse aqui, ó, do caramelo, tá? Esse caramelo eu vou colocar em algumas partes aqui do rostinho dela, tá bom? Eu vou colocar aonde eu quero um pouquinho mais de profundidade, tá? Eu quero colocar um pouquinho mais de profundidade aqui nessa parte do narizinho dela, aqui nessa parte, tá? No narizinho aqui, bom? Aqui, ó, eu quero um pouquinho mais, tá? Aqui eu trago só o sujinho do pincel, ó, só o sujinho do pincel. E agora eu vou espalhar um pouquinho essa tinta aqui, ó, só um pouquinho, só pra dar uma leve profundidade, tá? Olha só, tá vendo? E aí eu lavo meu pincel e vou misturar essa tinta aqui. Olha só. E venho misturando. Tá? Eu sempre gosto de fazer dessa forma. E vou misturar até essa tinta, ela misturar bem aqui. Nesse trabalho. Aí eu vou fazer também um pouquinho aqui, ó, de profundidade. Aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Aqui no dedinho. Aqui no cabelinho também. E aqui eu trago só o pincelzinho sujo. Ó, e eu vou vir misturando essa tinta. Lavo o pincel e vou desborrar
Aqui, ó, eu vim de fora pra dentro, ó. E vou apagando mais, tá? Fazendo essa tinta penetrar bem, pra não ficar marcado. Vou espalhar aqui o outro. Lavo o pincel e volto de novo. Acho que é pra montar na frente. Ó, lavo o pincel e volto novamente. Tá vendo? Olha só. Agora, eu vou terminar de dar profundidade no recheio nas outras partes do cabelinho, ó. E vou dar uma profundidade aqui e nessa parte aqui também, tá? Essa parte aqui e aqui no cantinho. E agora eu venho, ó, e vou espalhando essa tinta. Agora eu vou pegar meu outro pincel e eu vou contornar o rostinho dela com esse caramelo, tá? Olha só como eu vou fazer. Eu vou fazer o contorno no rostinho dela. Ó. Vem aqui, vamos contornar. Vou lavar o pincel. Eu vou vir com o pincel limpo e vou misturar aqui essa tinta, deixando lá o contorno, tá? Do outro lado novamente, ó. Espalhar aqui. E volto com o pincel limpo. Olha só. Agora vamos fazer a boquinha dela. A boquinha dela, eu vou usar... Ah, tem a bochechinha, ó. A bochechinha eu vou usar o rosa chá, tanto para a bochecha, quanto para fazer a boquinha, tá? Eu vou usar o rosa chá. Vamos lá. Rosa chá. Eu vou pôr de pouquinho, ó. Eu começo aqui no cantinho e vou espalhando um pouquinho pra cima da bochecha, tá? Ó. E vou misturar bem, pra que não fique assim aquela mancha. Quero que fique mesmo só aquele leve rosadinho na bochecha, tá? Olha só. Quero que fique só aquele leve rosadinho na bochechinha dela. Tá vendo? Leve rosadinho. Agora, nós vamos utilizar na boquinha dela o rosa chá.
Eu vou preencher aqui a boquinha dela. Agora eu vou usar o vermelho para fazer um leve sombreamento aqui nesse cantinho e nesse cantinho, que é a parte de baixo da boquinha dela, ó. Eu dou uma puxadinha, bem pouquinha tinta, tá, gente? Aí você vai colocando aos poucos e aí você vai vendo onde que precisa você pôr mais, tá? Agora eu vou pegar assim, na parte de fora da boquinha dela, eu vou contornar com vermelho, tá? Ó, bem pouquinho vermelho. Bem pouquinho mesmo. E vou contornar um pouquinho aqui na parte de dentro. Aí eu vou limpar meu pincel e vou vir com o pincel limpo e vou dar uma pequena puxadinha pra dentro, só um pouquinho. A mesma coisa eu faço aqui na parte de baixo. Eu vou vir, ó, e dar uma pequena puxadinha, bem de pouquinho, bem de levinho, pra não cobrir todo o rosa. A mesma coisa eu vou fazer na parte de cima, tá? Bem pouquinho vermelho, ó, só de um lado, do outro não. Eu vou vir botando de pouquinho, ó, bem pouquinho esse vermelho, ó. Bem pouquinho, tá? Dessa forma. E vou fazer um pouquinho aqui em cima, ó. Vou limpar o pincel. E vou vir puxando esse vermelho bem de pouquinho. Que eu quero que fique só aquele leve contorno, tá? Na parte de baixo também eu faço a mesma coisa. Ficando assim. Agora eu venho com um pouquinho de branco e vou dar uma clareada. Ó, eu vou fazer aqui a parte dos dentes dela, a parte de dentro da boquinha, tá? Ó, vou botar um pouquinho de branco aqui, vou dar uma luz aqui, uma luz aqui, tá? Vou lavar bem. Vou espalhar aqui esse branco. Limpar o pincel e vou pequena puxadinha aqui pra formar aquela luzinha da boquinha. A parte de baixo é a mesma coisa. Só um pouco, tá? Ó.